Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo de Renda. Tudo bem com vocês? Peço desculpas novamente, aí já está se tornando quase um hábito, né? O vídeo está saindo na sexta, não na quinta, mas estou naquela enrolação que vocês já sabem aqui, de mestrado e tudo mais. É possível que eu altere definitivamente a data do segundo vídeo da semana para sexta. Então nossos vídeos passariam de terça a quinta para terça e sexta, beleza? Hoje eu vim trazer a atualização desse fundo aqui do XPPR11, XP Properties, fundo de lajes corporativas da XP, que vem acabando o tempo dele, né? Acho que a bomba agora finalmente começou a estourar. Ele fez uma distribuição aqui de rendimentos de 10 centavos por cota, versus os 30 centavos que ele vinha mantendo aí no semestre passado, e versus até 45 centavos que ele fazia no início do ano. Já fiz alguns vídeos de atualização desse fundo aqui, é um fundo que está extremamente alavancado, venceu as carências de amortização dessas alavancagens, de alguma das alavancagens, né, outras ainda não. É um fundo que está com uma vacância muito grande e imóveis não tão bons assim em regiões menos óbvias de São Paulo. Então é um fundo que tem tudo para ser o primeiro caso aí de um fundo falindo, de um fundo tendo que chamar a assembleia para aumento de capital. É um case que eu gosto muito de acompanhar bem distante, né, sem possuir cotas, sem apostar numa recuperação dele, para fins educacionais mesmo, para a gente entender aí o que vai acontecer, porque até hoje a gente não teve nenhum caso aqui na nossa indústria de um fundo imobiliário falindo, e esse aqui pode vir a ser o primeiro caso, tá? Acho que a gente ainda está um pouco distante dessa situação, mas pode vir a acontecer. Bom, o fundo está negociando aqui na mínima histórica hoje, né, que é dia 10 do 3, de 25,55, mas ele vem caindo aqui todo dia, né, todo dia. Eu acho que o fundo ainda está caro, e eu vou explicar para vocês, dado o nível de risco dele, ainda está caro. É, do IPO dele aqui, que foi em 2019 até hoje, a gente está vendo aqui uma destruição de 75%, né, do patrimônio de quem está lá desde do IPO. Vocês olham para o dividend yield e falam, nossa, é um excelente dividend yield, mesmo assim, está compensando. Não está, porque agora é que começou o novo patamar de distribuição de dividendos, que eu acho que ainda ele é sustentável para esse semestre, aqui, pelo que a gestão falou, que é de 10 centavos. Então, se a gente pega aqui 10 centavos, é, no fechamento do mês estava R$ 30, a cota já caiu para 25. A gente está falando de 0,3, agora a gente está falando de 0,4, 0,45 por mês. É um rendimento muito baixo para um fundo que tem muita chance de acontecer muita coisa errada nele. Então, eu acho que um yield de 15% é um bom yield para o nível de risco que esse fundo apresenta, mas não é sobre a base de dividendos distribuídos nos últimos 12 meses, e sim sobre essa nova base aqui, que é 10 centavos. Eu acho que se não acontecer nada aqui, a partir do segundo semestre, é possível que ele pare de distribuir rendimentos, inclusive. Tá? O fundo está negociando a obscenos 66% de desconto em cima do seu valor patrimonial. Ele tem um valor patrimonial, é um fundo pequeno, tá? Um valor patrimonial aqui de 500 mil, como vocês podem ver. A liquidez dele, média diária, não é uma liquidez muito boa também, de 500 mil, tá? Como eu disse para vocês, o rendimento caiu para 10 centavos por mês, e a gestão sinalizou que pelo menos nesse semestre esse é o patamar sustentável de distribuição. Eu acho que não acontecendo nada de novo, nenhuma venda de ativo, ou então o preenchimento dessa vacância, essa enorme vacância que ele está, eu acho que é bem possível que no segundo semestre ele tenha que parar de distribuir. E se isso perdurar mais um pouco, é possível que, não sei nem se é possível, tá? Agora que eu estou falando, mas se for possível, vai ter que chamar capital, né, dos seus próprios cotistas para responderem pelo fluxo de caixa que não vai ser mais possível ser pago, né, das dívidas que ele tem aí. O fundo, vamos vendo aqui, o fundo, como eu disse, tem um PL de médio porte aqui, de 500 mil.
Vou abrir para vocês aqui o relatório gerencial dele, tá? Um relatório que soltou aqui no dia 7, um relatório recente. A gente vai aqui para o início do relatório. Ele falando dos 10 centavos, ele falando que no último, aqui é um yield anualizado de 4%. Eu não acho um yield ainda apropriado para esse fundo, acho que esse fundo deveria cair ali para a casa dos, de repente, tá distribuindo 10, se ele cair até os 15 reais ali, eu acho que ele começa a pagar um yield correspondente ao risco dele, tá? Ele avisou, né, no final de fevereiro que haveria uma probabilidade grande de redução significativa, né, da distribuição dele, e os motivos são claros já para o mercado, né? É uma vacância física extremamente elevada, de 46% da área disponível para alocação. Acabaram essas carências de dois CRIs aqui da alavancagem dele, o CRI Tower 1 e 2. O fundo está em tratativas para a redução dessa alavancagem, né? Que ele já anunciou que está em tratativas para uma potencial transação aí no valor de 200 milhões de reais, tá? Ele não dá muitos detalhes de qual é o imóvel que ele está vendendo, ou parte de qual imóvel que ele está vendendo. Ele dá o panorama aqui que para lajes corporativas ainda está muito difícil. Ele está com muito pouca negociação em curso. Depois a gente vai ver mais abaixo, mais profundamente. A gente vê aqui que em fevereiro ele até gerou mais resultado do que ele distribuiu, mas ele está nessa linha de normalizar o resultado ao longo do semestre. Então ele fez uma reservinha aqui. Se não me engano, o resultado dele foi 0,17. Ele fez uma distribuição aqui de 0,10, que é o que ele acha que consegue pagar ao longo desse semestre aí de maneira linear. Tá aqui, ó, de fato, 0,17 de despesa, né? Ele distribuiu 0,10. Foi um resultado de 0,27 aqui. A evolução dele aqui no mercado secundário é uma big destruição de valor, né? A R$ 30,30. Lembrando que ele já está negociando a R$ 25. E eu acho que ele vai cair aí, pelo menos até os 20. Não sei se chega nos 15, que eu acredito que começa a valer uma aposta, uma aposta mais especulativa, né? Não sei se ele vai chegar até lá, mas até os 20 eu acho que chega, né? Aqui a gente já falou um pouco da liquidez dele, que não é muito boa. Ele tem um patrimônio líquido, como havia dito aqui, na casa de 540 milhões de reais. Aqui traz o gráfico com o valor da cota mais rendimentos. Então, mesmo com rendimento, quem investiu lá perdeu aqui quase 50%, perdeu quase 50%, né, do seu patrimônio, quem investiu lá no IPO, né? Todos os contratos são típicos, locatários aqui eu acho mal diversificado, tá? A gente tem aqui 23% Shopee, muito grande, Merck com 11, Uber com 11, Cielo com 10, Shopee varejo, embora seja um varejo digital e seja hoje o bicho-papão do varejo digital, pode dar algum tipo de problema, então que é um sinal amarelo também. Que quase 2/3 IGPM, 1/3 IPCA. A gente vai ter algumas atualizações de contrato agora em março e abril e maio, o que é bom para o fundo, né? Que o fundo precisa gerar caixa para poder pagar as dívidas dele agora. Vencimento de contrato temos poucos aqui para 2023. Revisional também, poucos para 2023. Então não é algo que a gente deva se preocupar aqui no curto prazo. Vacância física, como eu falei para vocês, é enorme, 45% de vacância física, né? E hoje ele tem 5 imóveis, né? Sendo que ele já vendeu um recentemente aqui. Esses imóveis em cinza aqui são imóveis em Barueri e os em azul são os imóveis em São Paulo, tá? O mercado de São Paulo tá difícil, de Barueri tá mais difícil ainda. Então, a partir daí vocês já começam a ver o tamanho do problema. E vocês veem que os imóveis de Barueri são onde ele tem maior metragem quadrada, ó, disponível. São as metragens quadradas. Aqui é um pouco da foto dos imóveis, né? São imóveis bons, de boa qualidade, né? Todos. Principalmente esse aqui, o Faria Lima Plaza. Que agora, conversando um pouco sobre
possíveis saídas do fundo, a única que eu vejo que é a curto prazo é a venda de imóveis mesmo. E o mercado está bem desaquecido para você conseguir vender, ele vai acabar vendendo mal, mas ele precisa vender. E acho que o candidato mais óbvio, ele vendeu o Faria Lima Plaza, que é um imóvel melhor localizado, é o que vai ter mais liquidez aí para ele conseguir fazer uma boa venda, tá? Lembrando que recentemente ele fez uma venda, eu fiz um vídeo no canal sobre ele quando ele fez essa venda, e fez uma venda já em termos meio desesperados, sem muito ganho de capital, com valores abaixo do que os valores praticados pelo mercado. Aqui um detalhamento dos contratos, né, por imóvel. Aqui ele fala justamente da dificuldade que estão os mercados que ele está inserido. Ó, Barueri. Barueri está com uma vacância total de 31%. Né? Região de Faria Lima de 5%. Tá um pouco melhor, mas ele está com muita dificuldade em locar esse carinha aqui que teve seu habite recente, né? Tá com muita dificuldade de locar isso aqui, muito. Aí ele traz aqui também um diagrama de como andam as negociações. Vejam que em alta e fase de assinatura de contrato, tanto na região de Alphaville, 0, como na região de São Paulo também, 0. Então não tem uma perspectiva de curto prazo para estar baixando essa vacância aqui. Aqui é o fato relevante que ele explica a queda, né, das distribuições. Então ele fala que os próximos meses desse primeiro ano, desse primeiro semestre, que ele acha que consegue manter esse 0,10. E o que ele está fazendo é justamente negociando essa venda aqui de 200 milhões de reais que ele diz que está na boca para sair. Aqui são as dívidas dele. Lembra que eu falei que o patrimônio líquido dele está na casa de 550 milhões de reais? Ele tem uma dívida, ou seja, ele tem um passivo maior que o patrimônio líquido dele hoje. Ele está com um saldo devedor aqui de quase 600 milhões de reais. Tá? Os que venceram recentemente, que causaram essa queda grande, venceram não, né? Começaram a ser amortizados, que causaram essa queda grande no rendimento, foram esses dois aqui do Aitawa. Esse aqui do Evolution, ele vai começar a ser amortizado em 2024, só no ano que vem, pelas minhas contas. Esse outro aqui eu não consegui encontrar qual o momento que ele começa a ser amortizado, né? Começa a pesar, que ele não dá essa informação aqui. E ele ainda tem uma obrigação de pagamento aqui pelo Faria Lima Plaza de 65 milhões de reais, tá? Que é por parte do preço de aquisição, ainda está pendente de pagamento. E ele aqui não dá quando que ele espera ter que pagar isso aqui. Situação do fundo muito complicada mesmo. Mesmo com a venda dos 200 milhões aqui e amortização, ele ainda vai ter uma relação dívida sobre patrimônio muito alta. É um fundo que é uma nitroglicerina pura, cuidado quando forem entrar. Não acho que esteja ainda num bom momento risco-retorno para entrar, que eu acho que pode acontecer, tá? Eu tenho que dar uma olhada na regulamentação de fundo imobiliário para ver se existe essa possibilidade dele poder chamar capital com os cotistas, que eu não tenho certeza. Mas eu acho que existem algumas possibilidades que são. Hoje você tem a possibilidade mais óbvia ele realizar a venda desse Faria Lima Plaza, tá? Para conseguir reduzir um pouco essa relação patrimônio dele ativo versus a dívida que ele tem. Ele tem que correr para conseguir fechar essa vacância, porque ele está com uma vacância alta, ele está com uma vacância mais alta que a de mercado em Barueri, e ele está com uma vacância mais alta, muito mais alta que a de mercado do que na Faria Lima. Então a equipe comercial precisa começar a prospectar e encher o Faria Lima Plaza. E outra, vender o Faria Lima Plaza performado, com um contrato de locações bons lá dentro, vai adicionar valor nessa venda. Então ela vai sair mais cara, né, a transação, e o que é bom para o fundo que ele está na ponta vendedora. Não conseguindo fazer isso, eu acho que uma saída viável deveria ser os cotistas minoritários se organizarem, chamar uma assembleia para liquidação do fundo, tá?
tentar botar o fundo inteiro à venda e receber o que conseguir dessa venda, porque hoje o valor do patrimônio líquido do fundo daria que está marcado lá no balanço, daria que R$ 75 para cada um. Tudo bem que, dadas as circunstâncias, a pressa e tudo, você não vai consultar, muito provavelmente esse valor do laudo de avaliação não vai condizer com o valor da realidade de uma pressa, de uma venda forçada feita por uma Assembleia Geral de Cotistas e tudo mais. Mas que coloque R$ 60 no bolso do cotista. Isso é muito mais do que os atuais 25 que ele vem negociando. E ainda afasta essa chance que já começa a se avizinhar no horizonte do fundo falir. Maravilha. Eu ainda continuo olhando ele bem de fora, mas bastante com uma curiosidade muito grande intelectual, né? Não uma curiosidade mórbida. Não quero que as pessoas quebrem, que o fundo quebre, que a XP quebre, coisa. Mas é uma curiosidade intelectual de ver o que vai acontecer, que com certeza vai ser um case aí que a gente vai falar durante muitos anos na indústria de fundos imobiliários. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, por favor, curte o vídeo. Isso ajuda pra caramba o vídeo a aparecer para outras pessoas. Assinem aí o canal. Assinem não, né? Entrem aí no canal. Se inscrevam no canal, né? Essa palavra. Compartilhem com conhecidos, com um grupo de WhatsApp que vocês gostam de trocar ideia, fórum. Que isso ajuda muito o nosso trabalho aqui e motiva a gente a continuar, beleza? Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, só botar nos comentários que eu respondo todo mundo, ok? Valeu, galera, um abraço e tchau!